tudo bem com vocês? A prof está muito bem. Nessa videoaula, galera, nós vamos realizar uma revisão para as avaliações, que será amanhã, tá? Por favor, quem não vai conseguir vir amanhã, se houver algum imprevisto que você não conseguir vir fazer a avaliação, me avise, por favor. Me avise, entre em contato com a gente para que a gente possa rever aí alguma maneira de você estar fazendo essas avaliações, tá? Então, amanhã, turma da manhã vem no período da manhã, turma da tarde vem no período da tarde realizar as avaliações. Quem vir de manhã vai ficar o período todo de manhã aqui com a prof, e quem vir à tarde vai ficar o período todo da tarde refazendo a avaliação. Bom, a avaliação é uma avaliação curta, vocês sabem, ela tem apenas 5 perguntas de cada disciplina, porém, precisamos estudar todos os conteúdos vistos, né, de uma maneira breve, de uma maneira falada, porque nós já estudamos eles, né, nós vamos apenas relembrar. Para relembrar, nós vamos precisar de 2 materiais apenas, tá? A apostila principal do terceiro bimestre e a apostila principal do quarto bimestre. Gente, isso daqui é um documento muito valioso na mão de vocês, muito valioso. Eu sei que várias apostilas já estão completas, algumas crianças já me entregaram a apostila, não vão poder acompanhar junto comigo, mas quem tem a apostila aí acompanha junto comigo, a prof vai falando as páginas, quem não tá aí vai relembrar os conteúdos apenas através da escuta. Então, nós vamos começar fazendo a revisão de história, tá bom? Já falei até demais, esse vídeo não pode ficar tão comprido igual a revisão de português e matemática, né? Então, na revisão de história, nós vamos falar sobre os conteúdos estudados no terceiro e no quarto bimestre, por isso que os vídeos ficam longos, tá bom? E a gente vai fazer revisão de história, geografia e ciências, tá? São 3 disciplinas, então vamos lá. Bom, em história, nós falamos muito sobre os vestígios e sobre as fontes históricas, documentos históricos, né? Nós vimos que há vários tipos de fontes históricas, tá? Nós vimos que há fontes históricas escritas, nós vimos que há fontes históricas orais, fontes históricas visuais, fontes históricas audiovisuais, fontes históricas materiais e fontes históricas imateriais, tá? Então vamos dar exemplos. Fontes históricas escritas são as cartas, os documentos, né? Qualquer tipo de documento, pessoal, que usa escrito, por exemplo, isso aqui é um documento, é uma fonte histórica escrita, é uma fonte histórica, tem imagens? Tem, mas a maior parte dela é escrita. Fontes históricas orais são aquelas que passam de geração para geração com uma pessoa contando, né? A gente sempre dá exemplo de pessoas mais velhas contando algo que aconteceu no passado, através de entrevistas, né? Através de documentários, reportagens. Fontes históricas materiais são aquelas que dá pra gente pegar, são aqueles objetos das culturas antigas que a gente pode pegar, né? Fontes históricas imateriais são aquelas tradições passadas de geração a geração, né? Que perdura, que não dá para se pegar, que não é algo tocável. Pode ser uma dança, pode ser uma receita, um costume. A apostila dava exemplo de danças, de tranças no cabelo, de desenhos no corpo, né? Por exemplo, uma fonte histórica imaterial, olha o brinco da prof. A prof usa brinco. Por que a prof usa brinco? Porque foi moda algum dia e perdurou até hoje. Isso é uma fonte imaterial. Quando será que começou? Vocês já tiveram uma curiosidade de pesquisar algo assim? Fonte histórica audiovisual, né? Que é mais atual. A televisão, o rádio. O rádio não é audiovisual, né? É só áudio. Mas são essas assim que dá tanto pra gente ver quanto pra gente ouvir. E fonte histórica visual são pinturas, podem ser até consideradas esculturas, porque a gente consegue ver também quadros, né? O que mais que a gente viu? A gente viu sobre identidade. Isso a gente foi ver lá no quarto bimestre, sobre identidade e sobre as comunidades indígenas. Então, como vocês sabem, as comunidades indígenas, ela não é um povo só, elas são vários povos, e cada povo tem a sua cultura diferente. E isso vale tanto para os povos indígenas atuais, quanto os povos indígenas antigos. Então, da mesma maneira que hoje em dia há vários povos indígenas, né? Várias culturas diferentes, antigamente também eram assim. E como que a gente consegue comprovar isso? Através dos vestígios deixados por eles. Que é um exemplo de um vestígio que ajudou muito no estudo desses povos indígenas antigos, de antigamente, é o sambaquis. A gente viu que o sambaquis é um amontoado de história. A apostila tratava ele citando dessa maneira, era um amontoado de histórias. Era um monte que tinha várias camadas, poderia chegar até 30 metros, mais alto que uma casa, bem mais alto que uma casa, que lá eles iam colocando os seus pertences, suas ferramentas, seus entes mortos, queridos, restos de comidas, eles iam enterrando como se fosse um aterro.
E depois de muito tempo, esses sambaquis, esses amontoados de história foram encontrados e serviram de estudos para os povos do passado. Isso ajudou muito. Pode até ser considerado um sítio arqueológico. Vocês sabem o que é um sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é quando tem um lugar, um espaço que tem muito vestígio que conta a história do passado. Isso é um sítio arqueológico. Vamos ver sobre identidade, pessoal. Provável que caia na avaliação de vocês o termo identidade. Então, a gente viu esse termo no quarto bimestre, que tinha tudo a ver com os indígenas. Está lá na página 134 da apostila 4. Diz assim: identidade é um conjunto de características, crenças e valores compartilhados por pessoas de um mesmo grupo. É a consciência de pertencer a um determinado povo. Essas características podem ser, por exemplo, sentimentos diante de uma situação ou costumes do dia a dia, as lembranças transmitidas de geração para geração. Então, ali, né, dava o exemplo de quem tem a identidade indígena. É diferente daquele RG, o registro geral que a gente tem, tá? Identidade tem a ver com seus costumes, a sua crença, o que você aprendeu, as suas tradições, herança de família, o seu achismo. Tem a ver com isso, com a construção de você como um todo, tá? Inclusive o lugar que você mora, tá? Isso é identidade, lá na avaliação provável que peço para vocês explicarem com as palavrinhas de vocês, tá bom? Você acha importante que os povos indígenas conservem as suas identidades e tradições? Como você acha que os indígenas conseguiu perdurar por tanto tempo essas características? Porque a gente sabe, né? A gente viu ali as teorias da ocupação, começou com os indígenas ali nômades, né? Andando pelo território brasileiro. Como vocês acham que eles conseguiram segurar a tradição deles por tanto tempo? Como que nós desenvolvemos tantos e eles conseguiram se agarrar tanto à cultura deles que não mudou? Mudou? Claro que mudou, mas não de forma tão avassaladora quanto a nossa, né? Se nós fôssemos indígenas, será que a gente ia preservar tanto a nossa tradição assim? Já imaginou se nós que não temos essa descendência indígena, que nós não nos consideramos indígenas, vocês acham que a gente viveria como os nossos antepassados viviam no passado? Vocês acham que a gente conseguiria? Talvez as mulheres só de vestidos, as mulheres sem poder votar, as mulheres não podendo dirigir, né? Tudo era mais difícil. Vocês acham que dava para viver como viviam antigamente? Vocês acham importante os indígenas manterem a sua tradição? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Pessoal, nós vimos muito sobre os indígenas e vimos também sobre uma cultura chamada Marajoara, que foi uma cultura muito importante aqui no Brasil, tá? Deixa eu achar aqui onde é que fala dos Marajoaras. Eu lembro que a prof aplicou essa aula e tinha bastante dificuldade para falar, né? A prof deu até risada na aula que eu apliquei, na videoaula que eu apliquei, sobre isso. É a cultura Marajoara. Eles eram muito conhecidos através da cerâmica que eles fizeram, né? Isso muito antigamente. Eles ficaram muito conhecidos. Mas eles também se destacavam porque eles desenvolveram um complexo sistema de produção e distribuição de alimento. Eles construíram canais de irrigação e diques para o cultivo de alimentos, possibilitando o abastecimento de uma grande quantidade de pessoas. É como se eles desenvolvessem assim, maneiras de manter a agricultura para conseguir se fixar num lugar só. Então, além da cerâmica, eles também se destacavam por esse motivo, tá? Essa referência está na página 142 e 143 da apostila principal, tá? Que fala lá sobre a cultura dos Marajoaras, que se destacaram pelas cerâmicas. A gente também viu, pessoal, no terceiro bimestre, a questão de passagem do tempo. Como vocês sabem, desde o começo do ano a gente vem falando que tudo se transforma, né? Tudo se transforma, tudo muda, e a gente viu que muitas dessas coisas acontecem no nosso próprio corpo. A gente vê a passagem do nosso corpo através do crescimento das nossas unhas, através do crescimento dos nossos cabelos, através do crescimento dos nossos pelos, através do crescimento do nosso corpo. A gente engorda, emagrece. Eu não cresço mais, né? Mas vocês ainda iriam crescer muito. A gente vê a passagem do nosso tempo assim. Mas, se tratando de um povo, se tratando de uma cultura, o tempo demora muito mais para se passar. É difícil medir isso. E como vocês acham que a gente consegue estudar esses povos do passado? A gente consegue estudar esses povos do passado através dos vestígios deixados por eles. A gente consegue, né, estudar esses acontecimentos, essas crenças, essas culturas, essas tradições, o modo de vida dos nossos antepassados através dos vestígios deixados por eles. Por isso os vestígios são tão importantes. E isso também dificulta o estudo para que a gente entenda como é o nosso presente hoje, porque poucos vestígios são encontrados. É um trabalhão que dá para estudar, para encontrá-los, para achar, e mesmo assim ainda são poucos. Poderia ter muito mais, né?
Muito bem, finalizando então uma revisão bem breve da disciplina de História, vamos agora falar um pouquinho sobre a disciplina de Geografia. Em Geografia a gente falou lá no terceiro bimestre sobre o trabalho, sobre as profissões, sobre o papel do geógrafo na geografia, e no quarto bimestre a gente falou principalmente sobre os setores da economia. A gente falou sobre a economia do nosso país, né, do nosso Brasilzão. Então, falando um pouco sobre o trabalho, pessoal, a gente viu que trabalho é qualquer tipo de atividade que a gente faça, né? Seja para nós mesmos, seja para nossa casa, ou seja para nossa profissão, para o nosso dia a dia, para o nosso ganha-pão. A gente viu que existem dois tipos de trabalho, o trabalho não remunerado e o trabalho remunerado. O trabalho remunerado é aquele que a gente normalmente sai de casa para trabalhar. Tem gente que ganha dinheiro trabalhando em casa, mas tem a maioria deles, a maioria de nós saímos de nossas casas para trabalhar. A gente presta um serviço para o nosso empregador e o nosso empregador nos paga, tá? Esse é o trabalho remunerado. Tipo a prof é professora, eu venho aqui, presto um serviço para a instituição, que é a Escola Participação, e recebo por isso, tá? Já o trabalho não remunerado é aquele que a gente faz sem ganhar nada, tá? Tipo a prof, quando chega em casa, vai lá, lava a louça, faz janta, dá banho no filho, arruma a sala, arruma o quarto, dobra as roupas, lava a roupa, estende roupa, recolhe roupa, dobra a roupa, guarda a roupa. Então, esse é um trabalho que não é remunerado, tá? A gente faz porque tem que fazer mesmo, é a nossa obrigação. Vocês também têm trabalho não remunerado, né? Acredito que muitos de vocês já fazem alguma coisa em casa. Ajuda a mãe, ajuda o pai, faz o dever de casa. São trabalhos que não recebemos nada por isso, tá? Mas tem que fazer do mesmo jeito, é tudo trabalho igual. Profissão é quase a mesma coisa que trabalho, mas tem uma diferença. Profissão, você estuda para exercer algo específico, tá? Por exemplo, se a prof não fosse professora, a prof estuda para ser professora, tá? Então eu tenho um trabalho específico. Se eu não tivesse formação nenhuma, eu poderia exercer qualquer tipo de função, tá? Uma função que não precisa estudar para exercer. Eu poderia ser caixa de mercado, poderia ser caixa de farmácia, poderia ser ajudante de algum outro serviço. Por exemplo, o cabeleireiro. O cabeleireiro é uma profissão porque ele faz muitos cursos, ele é especialista em cabelo. A manicure é uma profissão, ela é especialista em unhas, faz vários tipos de unhas. O administrador de empresa, ele é específico para aquilo, ele estudou para aquilo, ele se formou para aquilo, é específico. Já o trabalho, você pode exercer ele de diversas maneiras. Qualquer um que não estuda pode ir lá aprender e fazer, tá? Aliás, pessoal, existem algumas profissões que você só consegue exercer se você tiver licença. Por exemplo, advogado. Além de você estudar, se formar para exercer a advocacia, você ainda precisa fazer uma prova que é bem difícil para se tornar um advogado. Você precisa de uma licença para você ser apto para exercer aquilo. Além de você ter estudado, se esforçado, se formado, se especializado na área, você ainda precisa provar que você está licenciado, que você está apto para exercer essa atividade, tá? Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a economia. Então, deixa eu fechar aqui a página de referência, que já está lá na apostila do quarto bimestre. Isso que eu falei sobre o trabalho está na apostila do terceiro bimestre. Falando sobre o quarto bimestre, nós falamos sobre a geografia, nós falamos sobre a economia, que diz assim que é um conjunto de atividades realizadas pelos seres humanos com o objetivo de produzir, distribuir e consumir objetos e serviços. Esses objetos e serviços são produzidos para melhorar a vida das pessoas. Está na apostila principal 4, página 171, esse dizer de referência que a prof disse aí, o que é economia, que é um conjunto de atividades realizadas pelos seres humanos com o objetivo de produzir, distribuir, vender, consumir, tudo que tem a ver com esse tipo de comércio, prestação de serviço, tem tudo a ver com a economia. Falando nisso, a gente viu sobre os 3 setores da economia, que são setor primário, setor secundário e setor terciário. Ai, eu adoro falar sobre esse tema, pessoal. Então, o setor primário, ele é constituído pelo recolhimento de matérias-primas. Fazem parte dele atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. Nós vimos que o setor secundário é aquele setor que produz, ajeita essa matéria-prima que chega através do setor primário. E são atividades econômicas que fazem parte deles as indústrias, as fábricas, tá? Já o setor terciário, que é o último setor, é aquele setor responsável por vender, por comercializar e por prestar algum tipo de serviço. Então fazem parte deles vendedores, encanadores, professores, escolas, estão prestando serviço, estão vendendo algo, mercado, shopping, lojas em geral fazem parte desse tipo, ou seja, comércio em geral faz parte do setor terciário, tá? A gente vê um pouquinho mais a fundo, pessoal, que o extrativismo ele pode ser animal, vegetal e mineral. A gente vê um pouquinho mais a fundo
extrativismo, que faz parte do setor primário da economia, porque ele é responsável por gerar energia, várias outras coisas que a gente viu no final do nosso quarto bimestre, tá? Mas a gente viu que o extrativismo vegetal é aquele que vem das plantas, como por exemplo a madeira. A gente viu que o extrativismo animal é a caça, comercialização de animais. E a gente viu que o extrativismo mineral é aquele que pode ser de recursos renováveis e recursos não renováveis, como a água, a luz solar, o vento, o gás natural, o carvão, o petróleo. E a gente viu que muitos desses recursos, sendo eles naturais, renováveis ou não renováveis, fazem parte da distribuição, da produção de energia, por isso é tão importante. E a gente viu que esse extrativismo deve ser sempre usado com consciência, tanto aqueles que não são renováveis, quanto aqueles que são renováveis. Ok? A gente viu sobre isso, sobre os recursos naturais que são renováveis, os que não são renováveis e sobre o extrativismo, certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre a disciplina de ciências, pessoal. Deixa eu abrir minha apostila aqui, que é ela que vai me direcionar, né? A gente estudou ciências no terceiro e no quarto bimestre. No quarto bimestre nós falamos no 7º capítulo sobre locomoção. A gente falou sobre os meios de transportes, né? E depois falamos sobre a água. Já no terceiro bimestre, nós falamos sobre os ambientes e no 6º capítulo nós falamos sobre o solo. Então, falamos sobre o solo, sobre a água, sobre os ambientes e sobre os transportes. Acredito que os transportes não precisa retomar, porque a gente já falou bastante sobre isso. Porém, nós vimos sobre o ambiente natural. O que é um ambiente natural? Prof, que faz tempo que a gente viu, talvez você não se lembre. Um ambiente natural é aquele que não tem nenhuma intervenção humana, onde não tem construção, onde não tem plantação, onde não tem desmatamento, onde não tem encanamento de água, onde não tem nada, onde não tem intervenção do ser humano. Esse é um ambiente natural, do jeitinho que Deus fez. A gente também viu que os ambientes naturais podem ser rios, lagos, praias, tanto que não tem intervenção humana, floresta, savanas, tundra, altas montanhas, vários tipos de ambientes naturais. A gente também viu que existem não só intervenção humana, mas fenômenos naturais que podem fazer que um ambiente natural se perca, tá? Por exemplo, o desmatamento é uma ação humana, estraga um ambiente natural. O desmatamento também é uma ação humana, estraga o ambiente natural. Queimadas também detonam o ambiente natural, também pela intervenção humana. Construções, extrativismo acaba com aquilo. Extrativismo é uma coisa que desmatamento, né, pessoal? Mas alguns fenômenos naturais também podem estragar um ambiente natural, como terremotos, tsunami, furacões, tempestades, né? Esses são os fenômenos naturais que podem acabar com o ambiente natural. Se tratando de ambiente natural, através dessas ações humanas ou fenômenos naturais que podem acabar com um ambiente natural, entra em ação um conceito chamado conservação, que a gente viu que é quando um grupo de pessoas, né, se reúne para tentar conservar um lugar. Conservação, o conceito de conservação quer dizer cuidar, zelar, restabelecer como ele era, cuidar para que ele não se deteriore com o tempo. E é isso que alguns grupos de pessoas fazem, como a proteção da Mata Atlântica, a proteção de rios, oceanos, e há muitos ambientes que passam por essa conservação, né? Elas passam por esse cuidado a ambientes que são totalmente detonados. Entra uma equipe em ação de pessoas ali responsáveis e esse ambiente ele é recuperado. Ele pode sim voltar a ser um ambiente natural sem intervenção humana, mas com a ajuda dos humanos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o solo, pessoal. O solo, a gente falou no 6º capítulo de ciências, lá no 3º bimestre, e a gente viu o que é solo e o que ele é composto. A gente viu que o solo é diferente do chão. O chão que a gente pisa, por exemplo, o chão que eu estou pisando aqui na sala, ele é feito de concreto, né? Ele é feito de cimento. Já o solo é aquele natural, aquele solo natural, que é de chão mesmo, de grama e tal, e há diferentes tipos. O solo, pessoal, ele é composto. Qual que é a composição do solo? Deixa eu pegar aqui a página de referência, apostila 3, página 233. Ele é composto por ar, água, seres vivos, seus restos,
e partes minúsculas de rocha. Esse é o solo. Como que o solo é formado? É muita rocha, que com o tempo essa rocha sofre atrito, se desgasta, se despedaça e restabelece o solo em terra como ele é. Ele também possui água, ele também possui ar, como se a gente espremesse uma esponja, assim é a terra, e ele também possui muitos restos de seres vivos, plantas, animais, seres humanos, né? Há muitas coisinhas que vivem ali dentro dele. E há diferentes tipos de solo, né? Diferentes tipos de solo, como o solo da cidade e o solo da fazenda, ambos têm intervenções humanas, porém, um solo é totalmente, né, feito ali de asfalto, de concreto, calçada, cimento, e o outro não, é um solo mais natural, né? Tem gramado, claro que o dono não vai deixar um monte de mato crescer e tal, ali fora de lugar, mas ali é um pouquinho mais natural. Na cidade tem muitos canais para que as águas, né, da chuva, quando houver muita chuva, para não dar enchente, são direcionadas a canais de esgoto, né, tubulações, para que a água volte para o seu devido lugar. Já uma chácara, uma fazenda, ela não tem isso. Onde a água cair, ela vai ser absorvida, o solo vai absorver a água para fazer todo aquele ciclo da água, como vocês conhecem. Mas na cidade, o solo vai batendo concreto e vai ficar. Se não tiver para onde a água ir, a água não vai para lugar nenhum, porque não tem solo para absorver. Então, por isso que ela é direcionada para canais de esgotos, aqueles boca de lobo, sei lá como é que chama, para onde a água vai, tá? Então, falando de solo, pessoal, há algumas coisas que nós podemos fazer capaz de estragar um solo. Assim como ações humanas que deterioram um ambiente natural, também acontece com o solo. Muita poluição, desmatamento. Deixa eu ver aqui a apostila na página que fala como é o solo na zona rural, como é o solo em outros ambientes, como perdemos o solo. A retirada de solo, muitas vezes o solo contém minerais que o extrativismo precisa para fazer diversas coisas, que ele é matéria-prima de diversos produtos, e esse solo é retirado para venda, comercialização, processo de industrialização, e daí acaba perdendo esse solo por causa dos materiais que ele contém. Quando a gente tira a vegetação que está no solo, existem locais que não tem, né? Mas muitos locais são fechados aí de mata e tira. Então, quais são as ações humanas capazes de estragar um solo? Retirada do mesmo para extração de minerais, poluição e desmatamento, queimados e tudo mais, tá? Falando agora um pouquinho sobre o meio de transporte, pessoal, vocês sabem que existe transporte aéreo, transporte terrestre e transporte hidroviário. O hidroviário tem a ver com água, aquele transporte que é feito pelo mar ou pelos rios. Já o transporte aéreo é aquele que é feito pelo ar e o transporte terrestre é aquele que é feito pela terra, né? A gente também finalizou o nosso 8º capítulo de ciência falando um pouquinho sobre a água, falando sobre o ciclo da água e os 3 estados da água, os 3 estados físicos, que são ele, líquido, né, que é o estado que a gente toma, deixa eu até tomar um pouquinho de água aqui, estado líquido, estado sólido, que é a água congelada, e o estado gasoso, que é a água em forma de vapor, que são mini gotículas que formam um vapor. O ciclo da água acontece como? Existe lá um rio, uma poça d'água, quando o sol entra em ação, quando o sol esquenta, é feita uma evaporação. Essa água evapora através de mini partículas de água, sobe até o céu e lá vão para as nuvens. Lá elas viram gotinhas de água. Quando a nuvem fica muito cheia, muito carregada, ela devolve de novo. Esse é o ciclo da água. Então a água é um recurso renovável, mas que ainda assim precisa de um tempo para se renovar, tá bom? A água, vocês sabem que existem 2 tipos, né? A água doce e a água salgada. A água doce não é aquela água que tem açúcar, é aquela água que ela está própria para beber. Mas será que só de ser água que não é do mar é pronta para beber? Não, né? A água precisa passar de um tratamento.
A água que você toma banho, a água que você lava roupas, ela pode sim ser diferente daquela água que você bebe, porém a água que você bebe deve ser potável. E a maneira mais comum da gente conseguir a água potável atualmente é a água que chega até as nossas casas, que ela já vem tratada da companhia de abastecimento, que aqui no nosso caso, que é o Paraná, é a Sanepar, que trata a água. Então ela é responsável por captar a água, por tratar a água, por distribuir a água até as nossas casas, onde chega uma água tratada, já potável, para que não faça mal para o nosso organismo, tá? Então, assim, se uma pessoa ela vai estar perdida, ela vai beber água de uma poça, água de um rio e aquela água não está tratada, provavelmente ela vai passar mal do estômago, ela vai passar mal da barriga e não vai ficar muito bem. E a água salgada, a água do mar, ela é daquele jeito naturalmente, é um ambiente natural também, tá? Ninguém foi lá e colocou sal nela, não. Então, pessoal, a nossa revisão de ciências foi essa. Recapitulamos aqui, revimos, retomamos, exploramos novamente os conceitos e conteúdos estudados no terceiro e quarto trimestre. A prof procurou aqui falar sobre conteúdos, sobre assuntos que provavelmente irão cair nas avaliações, tá? Peguem aí, se vocês têm a apostila do quarto trimestre, revisem, leiam novamente os textos, leiam novamente as respostas de vocês. Quem tem a apostila do terceiro trimestre que ainda não trouxe, aproveita para revisar. Se você não tem, faz aqui com o apoio do vídeo que a prof gravou. Qualquer dúvida me procure, relembrando mais uma vez que as avaliações serão presenciais na escola dessa vez, tá bom, pessoal? Então venham fazer a avaliação. Terça-feira a prof vai estar o dia todo aqui das 8 ao meio-dia, do meio-dia 5, aplicando as avaliações para vocês. Tragam materiais particulares de vocês, tá? Quem tiver álcool em gel para trazer, quem não tiver não tem problema, a escola tem. Lápis, borracha, apontador, garrafinha de água, tudo para que vocês não precisem ficar emprestando nada da prof nem do colega e venham fazer essa avaliação para que a gente possa fechar as notas e todo mundo conseguir aí o maior objetivo, que é passar desse ano para o quarto ano e ter novos desafios, tá bom? Estudem, relaxem bem a cabecinha de vocês para que amanhã vocês possam vir fazer a avaliação. Qualquer dúvida me procure. Tchauzinho!